galera, estamos aqui hoje para mais um MicaCast, isso mesmo, está eu, Renan Carlone e Walter Henrique aqui para entrevistar uma pessoa muito especial, ele, Gustavo Seghese. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Você, cara, que ficou entre os melhores do Brasil, o melhor de Campinas e região. Eu vi a sua foto lá na Times Square, cara, coisa mais linda. Parabéns, Gustavo. Como que é essa história aí, aparecer na Times Square, como funciona, cara? Pra mim é marcante isso. Renan, primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, bater um papo. E estar na Times Square foi um fato, né, que a gente nunca imagina, né? Você fala, poxa, vou botar minha foto lá. Não tem como. Que a gente, hoje na empresa que eu trabalho, né, que eu represento, eu tenho uma corretora franqueada e todo ano eles avaliam os melhores profissionais do mercado. E é uma empresa multinacional e nesses últimos 3 anos eu me qualifiquei entre os melhores do Brasil. E aí tive a oportunidade de ter minha foto estampada no topo da Times Square. Então, um dos lugares mais caros de se divulgar a imagem, né? E por ela ter essa publicidade de forma vitalícia, ela acaba premiando os melhores profissionais do segmento financeiro com a foto lá. E fica passando lá uma semaninha. Então, é algo que, a hora que a gente está lá, tira essa foto, grava essa imagem e compartilha com os amigos, com os clientes, isso dá uma credibilidade grande, né? Deve ser uma sensação de dever cumprido muito grande. Não, né? Demais. O melhor de tudo é você chegar em casa, meu filho não foi junto lá, mas você chegar em casa e falar, papai, que lugar que você está, hein? Nossa. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você e estar lá. Que legal, cara. Olha, eu acho que isso tem preço. E aí já zerou a vida. Isso não tem preço. É sensacional. Gustavo, vamos ser sinceros. Poucas crianças sonham em ser corretor de seguro de vida. O que te levou para esse caminho? Houve algum momento específico, uma história pessoal, uma percepção que te fez pensar, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as pessoas a se protegerem? Ninguém acorda querendo fazer um seguro ou virar corretor, né? As pessoas acordam querendo ser um Neymar da vida, para brilhar nas telas. A minha formação, eu sou engenheiro civil e ambiental, então tenho 2 engenharias. Exato. Trabalhava no segmento imobiliário, então de loteamentos, era diretor de obras, tinha uma carreira já estabilizada e tranquila para o futuro. E aí eu conheci a empresa, me tornando cliente dela, e eu vi o tamanho dessa ferramenta que ela poderia trazer melhorias. E o que me fez mudar a chave foi, fora daqui é algo que é cultural. Então os países do primeiro mundo, eles pensam muito nisso. A hora que você olha o Brasil, não é uma questão cultural, o brasileiro não pensa nisso. Então, você pega Estados Unidos, Japão, em média, 95% da população se planeja através desse formato. No Brasil, hoje, quer dar um chute? Qual é o percentual? Cara, eu não faço nem ideia, essas informações que você está me passando é tudo novidade para mim também. 15%. Caramba. Então, tem muitas pessoas ainda que nem conhecem, nem imaginam o que possa ser essa ferramenta e o que pode mudar na vida delas. Então, esse foi um momento que eu era cliente, eu entendi como poderia funcionar na minha vida, na minha família, e eu vi a quantidade ainda de mercado que a gente pode abranger e atender. E aí foi uma mudança de vida mesmo. Então, se você parar, eu parei e pensei, poxa, eu vou sair da engenharia que eu domino e ir para vender seguro. É isso que eu ia falar, cara. Você mudou a sua vida, tipo assim, tava numa zona de conforto, você abriu mão da zona de conforto para você tentar algo ainda melhor, cara. Que legal. Exato. Parabéns, E aí, não é fácil. Não é fácil. E aí, o que foi legal disso? Foi ver o que eu poderia entregar. E a hora que eu falei para as pessoas, né, que estavam me ajudando a desenvolver esse mercado, eu falei, gente, mas eu nunca vendi nada na minha vida, eu sou um engenheiro. Mas você não vai vender, você vai ser um consultor, você vai entender o que as pessoas precisam e planejar o futuro delas. Então, como engenheiro, eu gosto muito de números e aí acabei abraçando a causa e hoje eu amo o que eu faço. Quero continuar pro resto da minha vida fazendo isso porque, além de eu promover o bem para as pessoas, para as famílias, para as empresas, isso é gratificante, né? Então tem um propósito por trás. Que legal. Top demais. Bom, vamos lá, Gustavo. O que você acredita que as pessoas ainda não entenderam sobre o seguro de vida? E o que poderiam mudar de perspectiva se ouvissem você por 5 minutos? Legal. Hoje, infelizmente, o que a gente tem
no Brasil é uma questão cultural. Não tem uma cultura de se planejar pensando no futuro. Agora está mudando muito, né? Enfim, a informação está chegando mais rápido. Mas já começa nessa letra no meio. Então, seguro de vida. Então, seguro de morte. A gente só vai pensar na ausência. Então, o que eu entrego hoje é um seguro em vida. Pensando no seu dia a dia, no seu padrão de vida, nas suas necessidades, e em vida você vai poder usufruir dele. Então, essa é a grande diferença, é a grande mudança de chave mesmo. E quando eu vou começar a conversar com uma pessoa, uma família, uma empresa, se eu falar que é um seguro, o cara nem me recebe. Então, eu falo que é algo pensando no seu planejamento, na sua vida, na sua empresa. E aí, a hora que a gente senta e explica, e fala, poxa, mas é isso? É totalmente diferente do que eu conhecia? Exato. Então, a gente tem que desconstruir uma situação para construir algo que vai ter o caminho certo e vai ter o melhor entendimento. Minha pergunta ia ser sobre isso mesmo, né? Como que você lida com o assunto que muita gente evita planejar o futuro, pensar na finitude, como você ajuda as pessoas a virar a chave, a entenderem o que falar sobre o seguro de vida e não sobre o pessimismo, mas sim sobre o grande ato de amor e cuidado que é com os que elas amam. Perfeito. Tem esse pessimismo, vou falar de morte, vou falar, infelizmente, é a única certeza que a gente tem na vida. Em algum momento isso vai acontecer. Então, o que é importante? Quem é pai ou quem não é, quem é solteiro, todo mundo precisa. Porque você precisa ter algo pensando no seu futuro. Então, acho que a nossa vida é uma só. E o tempo está passando cada vez muito mais rápido, né? Então, muitos jovens falam, não é hora de eu pensar nisso, eu sou jovem ainda, eu quero pensar mais para frente. Só que a gente não sabe o dia de amanhã. E se te acontece algo? Você está no seu melhor momento, ativo, produtivo, trabalhando. Se você perde a sua força produtiva de continuar gerando receita, seu futuro vai ser um colapso, vai ser difícil de conseguir tudo que você gostaria, né? Então, a intenção disso é mitigar um risco, que ele pode existir. Sim, então, você se sentir seguro, né? Tipo assim, se acontecer qualquer coisa, tem um respaldo para o imprevisto, né? Exato. Se a gente soubesse que o que fosse acontecer amanhã, perfeito. Tudo certo, né? Agora a gente não amanhã sabe. é incerto, né? Exato. Então, essa é a vantagem. Inclusive, se eu não me engano, uma história que você contou no pessoal aí, né? Você sofreu um acidente uma vez, né? E essa foi a mudança da minha chavinha para eu contratar o meu seguro. Então, eu tive um caso, meu filho era pequeno, 2 ou 3 anos, era o meu primeiro filho ainda, ele ficou internado uma semana. Então, eu trabalhava em Campinas, engenheiro. Eu ia no hospital às 5 horas da manhã, ficava até às 7 para minha esposa descansar, aí ia trabalhar, voltava às 7 da noite, ia para o hospital, ficava das 7 até meia-noite para minha esposa descansar. Nossa. A semana inteira nessa lida. Então, deu certo, ele se tratou ali naquele período, e aí quando ele saiu do hospital, na semana seguinte, a minha tensão baixou, eu dei uma retraída. E aí, voltando de Campinas, eu meio que dormi no volante. Nossa, caramba. Na rodovia, e aí tinha um caminhão, eu quase entrei embaixo do caminhão, consegui frear a tempo, por Deus, mas eu bati um pouco no para-choque dele, aí eu rodei na pista e dei no guarda-reio. Deu PT no carro, caramba. Foi um susto gigante, e aí, você vê, um segundo, sua vida pode mudar, dá pode mudar. E graças a Deus não tive nenhum arranhão, e a partir dali eu já falei, não, eu preciso pensar no meu dia a dia. Se eu bato o carro e viro tetraplégico, viro uma cadeira de rodas. Nossa. Sim. Deus me livre e guarde. Sim. Mas como que Mas fica você tem que a nossa vida? pensar. Caramba, cara. Então essa foi uma mudança de percepção. Infelizmente as pessoas às vezes só vão pensar em quando sofrem algo pessoal. Exatamente. O meu papel hoje é chegar antes que qualquer um tenha qualquer susto. Gustavo, e qual é o maior mito ou mal entendido mais comum que as pessoas têm sobre o seguro de vida? Aquela ideia que quase todo mundo chega pensando e que é de um jeito, mas você tem o prazer de mostrar que é totalmente diferente. Qual que é? De ser o seguro de vida, de ser só o seguro da morte. Então ele vai pensar, eu vou deixar um dinheiro só para quem vai ficar. Então não é isso. E muitas vezes o que muitas pessoas têm, não é falar mal do banco, pelo amor de Deus, enfim, mas é um produto bancário, é um produto de prateleira que ele só vai lá, cola o seu nome e te entrega. Então não tem algo personalizado para você. E você só trabalha com seguro de vida? É um seguro em vida com várias funções.
que legal. Não só para isso. E quais são essas funções? Vou te explicar. Então, só concluindo aquele raciocínio, quando a gente faz um planejamento pessoal, a gente explica que não é só de morte, aí a pessoa quebra esse mito, quebra essa barreira de falar, poxa, é muito melhor do que eu imaginava. Sim, porque às vezes o seguro de banco que ela tem, ela vai adquirir porque ela fez uma outra transação no banco e acabou tendo que fazer algo junto ali. Então, o nosso não, porque a gente vai entender o que o cliente precisa, modelar algo personalizado para ele e entregar isso. Eu cheguei a ler, antes de entrar no contexto de tudo que você faz, eu cheguei a ler na internet que o seguro do banco, ele pode vir a ser cancelado pelo banco em certo momento, é isso mesmo? Exato. A gente tem hoje os seguros de banco, eles são chamados de TR1, temporário renovável ano a ano. Todo ano ele vai ter um reenquadramento de idade e de saúde. Então, poucas pessoas sabem, mas por ser um seguro bilateral, se você tem qualquer mudança da sua condição de saúde, você tem que avisar o banco que você teve uma alteração. Uma pressão alta, uma diabetes, um medicamento que você está tomando. E aí eles vão ter uma nova análise se eles vão querer ou não continuar com você. Quer dizer, às vezes você tocou a vida inteira pagando seguro, chega lá no final eles não vão querer pagar porque você não autorizou eles a uma condição de vida. Pelo amor de Deus, mas isso não ocorre com o seu. Não. Então, e já teve amigos com pais, né, que já tinham a pólice do banco e em determinado momento ele recebeu uma carta. Muito obrigado por todo esse tempo de contribuição. A partir desse próximo ano a gente não vai renovar o seu seguro. Meu Deus do céu. Esse é um problema. E qual que é o principal diferencial assim entre você e esse seguro? Porque assim, o seguro do banco eu sei que você paga todo mês, e chega uma cartinha dessa, abraço. Exato. Não tem nenhum retorno. O nosso, a gente faz uma análise prévia do risco de cada cliente. Então, primeiro a gente entende o que ele tem, né? Se ele tem uma saúde boa, se ele tem um esporte de risco ou não, para a gente fazer uma análise. Então, a gente vai passar por algo que pode ser exame de sangue, exame de urina, entrevista médica, tudo para provar o risco dele antes. Então, primeiro a gente analisa, é mais difícil de entrar, sim, mas depois que você entra, ele congela o seu risco agora. Idade, saúde, histórico. Então, se tiver qualquer alteração no decorrer, não vai mudar. Você não vai pagar mais caro, não vai ter o cancelamento. E essa apólice é por um prazo determinado, se a gente está falando do seguro vitalício. Então, em X anos, você pode pagar uma apólice por 5, por 10, por 20 ou por 30 anos, depende de cada cliente. Nesse prazo, você quita ela, você vai parar de pagar. Aí você tem isso como um seguro vitalício. Ah, então tem um tempo que eu faço de pagamento, daí a hora que eu atingir esse tempo, pro resto da vida eu não preciso pagar mais nada. Mais nada. Isso Parece até bom demais pra ser verdade. Chega a gerar dúvidas, com certeza quem tá escutando vai falar que... É o que todo mundo fala. Então, por quê? Ela analisou o seu risco antes. Ela entendeu, eu posso comprar esse risco. Então, você tem essa apólice, ela vai ser quitada num certo prazo, a partir dali você tem um seguro vitalício. E se você não quiser ter o seguro vitalício, pô, já cheguei no final da minha vida, meu filho já está educado, já está pronto para a vida, está tocando os negócios, o patrimônio já está em nome dele, eu não preciso mais disso. Se você quiser, não querer mais ter o seu seguro, você pode resgatar uma parte dele ainda. Enfim, então... Quer dizer, além de eu pagar, ter o seguro de morte, de saúde, eu ainda resgato o dinheiro. Aí já é demais. Aí já é demais. Essa é a grande diferença do mercado. Se você vê um seguro hoje de vida, tem essas funcionalidades? Não. A hora que a gente senta e explica que é personalizado, é para o seu dia a dia, é para o seu padrão de vida, e ainda você tem boas opções para o futuro, eu não sei qual dessas opções é melhor para você. O que vai ser bom? Seguro vitalício? Um resgate? Não sei. Então você vai definir isso quando? Lá na frente. O que você precisa ter hoje para ser cliente? Uma boa idade, uma boa saúde. Pensar isso antes de ter qualquer problema. A gente até brinca, né? Seguro de carro a gente faz antes de bater. Depois que bate, não tem muito o que fazer. Sim, mas é muito louco você pensar, porque assim, na verdade não é um seguro convencional, porque se você investe o dinheiro e ele te retorna, te pagando ainda alguns benefícios, eu não consigo ver isso como seguro, é quase um investimento. Sim. Muito legal, cara. Exatamente. Muito legal. É investimento do seu melhor bem. Sim. Que é o seu ativo que vai... Eu tenho até uma frase que eu sempre brinco, né? Se você tem hoje uma máquina que produz notas, cédulas de dinheiro, ela vai lá, você liga ela, vai produzindo, vai emitindo notas. Você faria um seguro para essa máquina? Se ela parasse de trabalhar, ela deixasse de emitir. Não tem dúvida nenhuma. Todo brasileiro pensa
nos bens patrimoniais, no carro, na casa, nessa máquina que produz dinheiro para fazer um seguro. Só que hoje essa máquina que produz dinheiro é você. Se você parar de trabalhar, você vai continuar produzindo? Não, imagina. E ninguém pensa dessa forma. Então a gente fala, hoje você tem essa máquina que produz essas células, que emite o seu recurso e vai continuar fazendo isso por longo prazo. Mas se você parar por algo que você não queira e que você não controle, por isso que a gente traz essa ferramenta para proteger o seu maior bem, seu maior ativo, que é a sua vida. Sua vida e sua família, né? Porque Sim, você tem a família, foi exatamente. legal, cara. Bacana, bacana. Então, vamos lá. Gustavo, você já pensou em desistir? E qual foi o momento mais difícil da sua caminhada até aqui e o que te fez continuar? O que faz você continuar? Acho que desistir a gente pensa todo dia, né? Todo mundo que é empresário não é fácil, então as pessoas só vê aquele famoso ditado, né? Só vê as pingas que a gente toma e não vê os tomos que a gente leva no dia a dia. Fato. Então, empreender não é fácil. O maior desafio que eu tive foi agora recentemente, final do ano passado. Eu falo que você tem que estar bem com corpo, mente, alma e família, né? Sim. E aí chegou um certo momento que eu falei, não, eu preciso me dedicar um pouco mais ao trabalho e eu parei de me cuidar. Parei de fazer atividade física, parei de ter uma alimentação saudável, porque eu achei que eu tinha que entregar mais. E não é isso, né? E aí eu parei de mexer um dos pauzinhos ali que é importante para tocar o dia a dia e aí eu tive problemas. Depressão, crise de ansiedade, e aí você fala, cara, eu nunca imaginei ter isso. E Mas passei não. por um perrengue que foi difícil, cara. Então, isso me colocou em xeque e aí eu comecei até a me duvidar no trabalho. Então, aí eu falei, não, tá errado. Eu tô errando na base, que é manter uma vida saudável, Que loucura, cara. com Que religião, com bom que esporte. você entendeu a tempo isso. Foi. E aí eu voltei a fazer as atividades, voltei a me cuidar pessoalmente, que é importante, porque tudo isso estando bem interligado, o negócio ele vai dar sequência, ele vai ter continuidade. Então, foi um perrengue que eu passei e não desejo para ninguém. Então, o que a gente precisa? Primeiro, cuidar da nossa base, né? Alimentação, esporte, família, religião, independente de qual seja. Buscar o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. Tendo esse equilíbrio, as coisas vão dar certo. É um negócio que não tem explicação. Ela vai acontecer. Então, Que legal, Gu. Que bacana, cara. Gus, se você tivesse que explicar o que você faz em uma única frase, mas sem poder usar a palavra seguro, apólice ou morte, o que você diria? uma frase que eu falo em muitas reuniões. Famílias inteligentes são protagonistas dos futuros que elas desejam. Pô, fez sim, cara. Porque se Mandou ela bem. for inteligente, ela vai pensar no futuro para ter o melhor, para reduzir encargos, reduzir tributos, pensar no filho. Então, tem que ser isso. Hoje, você sendo inteligente, você é protagonista do seu futuro. Se você deixar para amanhã, o futuro pode chegar e você não fez o que você precisava. A famosa, né? A colheita é obrigatória, o plantio é opcional. Então, se você não plantar, você não vai colher. Se você plantar, vai colher. Infelizmente, o brasileiro tinha uma máxima que deixa a vida me levar e aí lá na frente eu vejo o que eu faço. Só que não tá dando certo, né? O pessoal tá chegando lá na frente e não tá parando. É só você ver os dados assustadores ainda de quantas pessoas investem na poupança. Então, por aí você já vê a base de como que eles estão se programando para o futuro. Exato. É muito legal. Gustavo, e de onde veio toda essa motivação para entrar nesse mercado? Né? E o que te fez acreditar que poderia ser um dos melhores do mundo? Cara, é algo que a gente não imagina, né? Então, pô, eu sou engenheiro, 2 engenharias. Sim. Eu fazia muito bem essa parte e gostava muito. E quando eu entrei nesse segmento, é uma empresa centenária, são 150 anos. Está no Brasil já há 25 anos. Tem um capital de 1,4 trilhão de dólares, então é praticamente o PIB do nosso país. É uma empresa gigantesca. Sim. E eles têm uma metodologia de sucesso, do que você precisa fazer para ter sequência e dar sorte. Da sorte não, né? E você conquistar isso. E aí eu vim seguindo. Então eu falei, poxa, se
tecnicamente eu sei fazer bem a engenharia, eu peguei algumas questões do que eu aplicava, né? Planilhas, metodologias, e dividi o que eu precisava fazer em semanas e apliquei nesse negócio com as técnicas dele. Então, isso me fez me desenvolver mais, aprender o que precisava ser aprendido e fazer o que eu já sabia fazer. Então, eu mesclei as duas coisas. Então, foi fantástico. E o que me move muito é o reconhecimento. Então, é uma empresa que te dá muito reconhecimento profissional. Isso, para mim, é o que mais vale. Eu busco muito isso. Eu nunca montei um planejamento pensando que ia me dar de comissão, enfim, porque acho que não é esse o intuito. Primeiro eu preciso entregar o que o cliente precisa. Sim, exatamente. E aí, depois disso, eu vou ter um reconhecimento por estar fazendo um bom trabalho. Então, não é à toa que nos últimos 3 anos eu saí no topo da Times Square. Por quê? Por querer entregar o melhor possível. Então, esse é o meu grande propósito. E é muito difícil a gente chegar no topo, mas o mais difícil é se manter nele. Que legal. Então, E uma pergunta de história marcante. Sem citar nomes, claro, qual foi a história que mais te marcou? Aquele momento em que você viu o impacto real do seu trabalho na vida de uma família e pensou, é exatamente por isso que eu faço o que eu faço. Qual? cara, vou te contar algo, até citando nomes, que foi na minha família, com a minha irmã. Então, minha irmã, em 2023 para 2024, ela teve um câncer de mama com 30 e poucos anos. Nossa. Então, foi um baque gigantesco para nós, porque nunca tivemos nenhum histórico na família, mãe, avô, tio, pai, nada, e aconteceu. Então, a gente fala, poxa, mas eu tenho convênio. Ótimo, convênio vai te tratar da porta do hospital para dentro. Mas e da porta do hospital para fora? E seu dia a dia? O seu padrão de vida? E se você quer fazer algo além do que o convênio te entrega? Então, nesse momento, pelo diagnóstico que ela teve, a gente conseguiu entregar um benefício, uma indenização pelo diagnóstico do câncer de mama. Então, esse dinheiro, ele é personalizado para cada um, para a necessidade de cada um. Sim. Então, para ela foi muito importante, para nossa família foi Estruturou. muito importante. Para quê? Para que ela conseguisse se afastar do trabalho nesse momento, para ela focar no tratamento, teve que fazer químio, rádio, cirurgia. Hoje ela está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi um momento bem delicado na nossa vida. Então, eu vi e senti na pele, primeiro, como corretor franqueado, de entregar esse cheque rápido para essa cliente, e segundo, como família, de como a gente conseguiu usar isso para ela se cuidar, se tratar e, graças a Deus, está bem hoje e tocar a vida, né? Nossa vida é uma só, né? Então, Que história marcante, top, né? Não, top no sentido de caramba, acho que grava até um propósito na alma da pessoa, né, cara? Fala, sim, putz, aí a a gente merda. pensa, pô, só vou fazer seguro porque eu tenho filho, então eu sou solteiro, eu não preciso? Não, minha irmã é solteira. Desculpa, minha irmã é casada, mas ela não tem filhos. Entendi. Então, precisa. Então, não é só para quem tem filhos, não é só para quem é casado, mas quem é solteiro, quem é independente, você precisa ter isso. Por quê? Se você tem um recurso hoje, você vai gastar esse recurso para um tratamento? Não faz sentido. Sim. Então, é uma transferência de risco que é muito mais barata e inteligente. Mais ou menos o que o Dalai Lama falava, né? O ser humano é um bicho que tem que ser estudado, porque ele passa a vida inteira acumulando e depois ele passa metade da vida gastando para recuperar a saúde que ele perdeu. Sim. Para Então, assim, conquistar esse dinheiro. Exatamente isso. caramba, cara, Exatamente que história. isso. Então, isso me chocou bastante, né? Me colocou à prova se realmente o que eu estava fazendo era necessário, e aí, pô, aí chancelou tudo. Nossa. Então, realmente é importante o que a gente faz, e o nosso papel é estar na frente dessas pessoas para levar essa ideia, essa opção que ele vai ter e pensar em algo para cada um. Que legal. Gustavo, eu tô com uma pergunta aqui na cabeça, cara, que é de uma frase que você mesmo disse que ficou guardado comigo, né? E seria o quê? Você não vende seguro de vida, é seguro em vida. Né? Explica pra gente, assim, com um pouco mais de detalhe, só para as pessoas entenderem, né, essa diferença, porque ficou na minha cabeça, assim, sabe, pô, seguro de vida, exatamente, mas é seguro em vida. Isso marcou bastante. Hoje, eu acho que isso vai em encontro a também o que eu posso entregar para cada um. Sim. Então, eu falo que primeiro são 4 pontos que a gente pode pensar nesse tipo de planejamento. Primeiro, seguro em vida, que é o planejamento pessoal. Então, eu preciso entender
qual que é a sua idade, qual que é o seu padrão de vida, quanto você ganha, o que você tem de reserva, para a gente proteger e blindar isso que você está construindo para o seu futuro. Certo. Dentro disso vai ter proteções. Se você tiver um diagnóstico de doença, igual na minha irmã, se tiver um acidente que tenha fraturas, se tiver internação hospitalar, se tiver cirurgias, se tiver algo mais grave que inválido. Então você tem muitas proteções em vida. Sim. Além disso, você pode pensar em algo no planejamento do futuro dos seus filhos, se você tiver filhos. Então eu montei isso para cada filho meu, pensando em uma faculdade, um intercâmbio. Então você consegue ir modelando isso em vida para você. E as outras três partes são a parte de planejamento de sucessão empresarial, a parte de planejamento de sucessão patrimonial e a parte de pessoa-chave. Então, que são extremamente importantes. Então, sucessão empresarial, nós somos sócios, temos a nossa empresa e é importante pensar nisso, porque e se acontece algo? Cada um tem uma parte. Então, eu sou o comercial, o Renan é o financeiro e você é o administrativo. Sim. Nossa empresa vale 10 milhões, cada um tem 33%. Na ausência do Gustavo, tive um acidente, faleceu. Quem que assume a minha parte? Minha família. Ela está pronta para tocar o negócio? Ela está preparada para isso? Meu filho? Não. Então eu falo que na sucessão a gente tem dois braços. Um que é o técnico, Sim. a pessoa está pronta, preparada, pode ser que esteja, né? Sim. O sucessor, muitas vezes não. E o segundo é a parte financeira, precisa ter liquidez para tocar. Então, a gente traz através dessa policy o que? Algo que protege toda essa estrutura. E é um planejamento que ele vai ser destinado para essa necessidade. E a vantagem disso, ele fica muito mais barato, porque a gente faz de novo antecipado. Então vai ter uma economia gigante para a empresa. E em 5 ou 10 anos, esse capital volta para o caixa da empresa se a gente quiser reinvestir no nosso negócio. Então não é um dinheiro perdido. Sim. Então, não, é um negócio assim sensacional. Sim. Porque nenhum seguro te devolve o dinheiro que você investiu. Então, qual é a vantagem disso? O Gustavo faleceu. Essa policy ela vai entrar no caixa da empresa de tal forma que isso, perante o que já está no contrato, que a gente faz uma adenda do contrato, que compra as cotas da minha parte. Então, essa é a vantagem. Eu saio do negócio, minha família tem o recurso e vocês tocam a empresa depois. Então, a gente planeja isso para não ficar caro lá na frente. Sim. A partir de sucessão patrimonial também. Então, hoje está aumentando os impostos e tributos, ITCMD. Então, a hora que você tem uma ausência e o patrimônio ainda está no patriarca, você vai passar por um inventário, você vai ter custo para isso. Então, a gente entende qual é a necessidade desse custo futuro, que ele vai acontecer, infelizmente, a única certeza que a gente tem da vida, né? E a gente fala que é um boleto que ele já existe, só que eu não sei quando ele vai ser emitido. Sim. Então, a gente entende qual é o valor desse boleto necessário e traz ele agora através desse recurso numa pólice que vai ter uma grande economia. Gustavo, qual foi o presente mais significativo que você já recebeu? Não penso no mais caro, naquele que carrega uma história. O que mudou a sua perspectiva? Ou que você guarda com carinho para você, assim? Eu acho que eu guardo com carinho e o maior presente é todo ano estar entre os melhores do Brasil e poder estar no palco com a minha família e meus filhos levantando a placa. Isso Pô, que não legal, tem cara. preço. Agora, pra gente fechar aqui, Gustavo, a pergunta do legado. Se você pudesse deixar uma única mensagem, um outdoor para milhões de pessoas verem, qual seria? Eu acho que é aquela frase que a gente falou, ela é impactante. Então, famílias inteligentes são protagonistas do futuro. Maravilhoso, Eu eu acho realmente. que isso é muito importante, porque eles precisam pensar. Às vezes a gente não pensa, às vezes, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu fiz hold, eu tenho não sei o que, não sei o que lá. Mas sempre tem um detalhe a mais que a gente pode entregar. Imprevisto. Sempre tem algo que a gente pode, mais uma gaveta que a gente brinca, que a gente vai criando nessa parte. A gente fala que hoje um bom investimento é diversificar em várias opções, né? A nossa é mais uma delas que, além de diversificar, ela protege tudo isso. Por quê? Você vai ter uma tranquilidade que ele não entra no imposto de renda, uma tranquilidade que ele é isento, uma tranquilidade que ele não entra em partilha de bens,
não é incidido no TCMD. Então são detalhes que às vezes outras partes vão ter. E essa a gente tem uma proteção porque é em cima do seguro. Que legal. Então, pessoal, se você também ficou aí curioso sobre mais do assunto aí, porque parece milagroso, né? O dinheiro volta, o dinheiro é protegido, o dinheiro não paga imposto, o dinheiro tá... Cara, eu achei sensacional, Gustavo, de verdade. Pra mim é uma honra ter você aqui no nosso programa. Eu vou procurar saber mais sobre isso, a gente vai conversar fora das câmeras e o pessoal também que quiser conversar, é só chamar o Gustavo aqui. Vai ser um prazer. Gustavo, muito obrigado de verdade, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, parabéns pelo programa e que tenha muito sucesso e seja longo e duradouro. Amém, obrigado. Pessoal, então, curte, compartilha, não esquece de seguir a gente aqui embaixo. Siga no Instagram, no YouTube, no TikTok, nós estamos em todas as plataformas e em breve estaremos também no Spotify. Então não deixa de seguir a gente, senão você não vai receber esse conteúdo. E Gustavo, se você quiser também deixar aí o seu contato, sua mídia social também, fique à vontade. Claro, quem quiser conhecer um pouco mais, tem alguns temas que eu falo, alguns insights no meu Instagram, fiquem à vontade, é Gustavo Seguesi. Enfim, é meu nome pessoal e eu vinculo tanto a minha pessoa física quanto a pessoa jurídica, é um só, né? Com certeza, você é o Eu Empresa, você é a empresa. Então, será um prazer, pode me seguir lá, tem alguns vídeos, alguns conteúdos, pode me chamar no direct também se tiver dúvida. Vai ser um prazer a gente bater um papo, sem compromisso, para explicar com mais detalhes e ver onde eu posso te ajudar também, porque cada um tem uma necessidade. Muito obrigado.